A Farol é uma igreja apaixonada por Deus. Amar pessoas é parte fundamental de quem nós somos. Caminhar nessa terra refletindo Jesus é a base para que vidas sejam de fato impactadas e para que os ambientes que nós estamos sejam transformados. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é mais do que uma missão, é realmente a nossa motivação todos os dias. Farol é muito mais do que um nome. Farol é uma visão espiritual para a cidade, é ser luz por onde passarmos, é chegar nas esferas de influência e fazer a diferença, sempre com amor e temor do Senhor. Isso é ser farol. O pai das mães, número 1. Eu perguntei no chat GPT quais são as maiores necessidades de uma mãe. E ele me respondeu assim, apoio emocional. Mães frequentemente se sentem sobrecarregadas e precisam de um espaço seguro para expressar suas emoções sem julgamento. Quem é mãe, concorda com isso? Então o chat GPT está sabendo muito, hein? O tempo para si é uma necessidade, é crucial que as mães tenham tempo para cuidar de si mesmas. Irmãos, eu não sei como as mães aguentam. Honestamente, essa semana, vivendo com a Alice e Davi, essa experiência solo, preparatória para o Dia das Mães, eu acabava de dar uma coisa, já chamava de novo, pai, calma, não terminei essa ainda, e pai, e às vezes eu queria fazer xixi, não dava tempo de fazer xixi, e responder a eles, porque é o tempo inteiro, alguma demanda. E não sobra tempo para elas, né? Elas não conseguem muitas vezes cuidar de si mesmas. Não tem lazer. Qual é o lazer da mãe? Fazer o filho feliz, a filha feliz. Momentos com amigos para se reconectar consigo mesmos. Essa é uma necessidade das mães. Próximo. Apoio na maternidade. Apoio através de informações. Uma mãe não nasce pronta. Tem muitas coisas que elas não sabem. E olha, tem uma coisa que é chato, é um monte de gente dando pitaco na criação do seu filho, não é verdade? É porque tem que ser de um jeito, tem que ser de outro, tem que ser de um jeito, tem que ser de outro. Sabe que nenhum filho vem com fórmula pronta, a gente vai ter que aprender com o Espírito Santo, que é o professor. O Espírito Santo é o professor, ele nos ensina a ser pai, a ser mãe, a ser filho, a ser pastor, a ser amigo, ele nos ensina. Mas assim, eu me lembro quando Davi nasceu, o Davi foi nosso primeiro filho, a gente errou muito com ele. E acerta mais com a Alice, porque a gente teve que aprender. Mas uma das coisas que eu me lembro bem, foi que no purpério da Tauana, o Davi ele tinha muita fome, e ele tem até hoje. E a Tauana dava de mamar para ele, no peito, e ele continuava com fome. E a gente foi naquele banco de leite, para descobrir quanto de leite saía dos seios da Tauana, porque de fato a gente achava que ela estava dando pouco leite. E a gente descobriu que eram 300 ml cada mamada. E de 2 em 2 horas ele mamava 300 ml e tinha fome. A coitada da Tauana parecia uma caveira, de tão magra que ficou 10 dias depois do Davi nascer. De tanto que ele sugava o leite dela, ele tinha fome. E eu me lembro que uma das alternativas que nós descobrimos juntos foi que a gente poderia dar um complemento para ele na mamadeira. Gente, quando a gente foi dar um complemento para ele na mamadeira, vocês não sabem, fizeram um sindicato contra o leite NAN. É lógico que eu queria concordar, porque o bicho é caro, porque é uma encrenca, né? Eu me lembro que na época era R$74 a lata, deve estar bem mais caro hoje em dia. Mas assim, eu falei, meu Deus do céu, se toda semana for um leite NAN para complementar o que ele já bebe no peito, eu vou à falência. Mas eu descobri que não era de semana em semana que eu tinha que comprar leite, era de 2 em 2 dias. Eu quase fiz campanha solidária para me darem latas de leite. Aliás, quando chegava meu aniversário, eu falava assim, não existia Pix na época, eu falava assim, não me dê nada de presente, me dê latas de leite, me dê fraldas. Qual é o pai e a mãe que concorda comigo? Diz amém. Se você ainda não é, você vai descobrir esse prazer inenarrável.
Então a gente precisa de informação e apoio, porque a gente ficava confuso, não sabia se podia dar, se não podia dar, né? E eu sei que as mães se sentem inseguras, né? Porque elas têm tantas opiniões, a sogra fala uma coisa, a mãe fala outra, a tia fala outra coisa, o tio fala outra, e tem tanta gente dando opinião, só que quem tem que criar o filho é você. De madrugada é você que acorda. Então, recursos e ajuda prática podem ser essenciais para que as mães se sintam apoiadas, não julgadas, e capazes de lidar com os desafios da maternidade. O que mais o ChatGPT me diz? Que a conciliação trabalho-família é complicado para a mãe. Mãe e mulher, não é? Fala a verdade. Ela tem que dar conta do trabalho, as responsabilidades familiares, o cuidado com os filhos pode ser um desafio, exigindo estratégias e apoio para equilibrar as demandas. Só esqueceu, o ChatGPT, minhas irmãs, esqueceu uma coisa. Ele esqueceu de falar que a mulher tem que ter um reservatório, para não falar saco, de paciência, é com o esposo. Faltou isso. Porque além dos filhos, das responsabilidades familiares e das responsabilidades do trabalho, ela também tem que dar atenção para o esposo. Ela tem que suprir demandas. Ela tem que... E a gente não é fácil, né, irmãos? Deus nos ajude a ser um pouquinho melhor. Em nome de Jesus. Saúde mental, as mães precisam de um apoio para cuidar de sua saúde mental, pode ser afetada pelo estresse, cansaço, desafios da maternidade. Próximo. Educação e cuidado com os filhos, as mães sentem necessidade de acompanhar de perto o desenvolvimento dos filhos, buscando transmitir amor, carinho e apoio ao seu crescimento. E como fazer isso nos dias de hoje? Com tantas demandas. Irmãos, são tantas demandas. O WhatsApp deixa a gente conectado quase que 24 horas, a gente tem que colocar limites o tempo inteiro. Olha, agora eu não vou falar, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso ter o meu tempo com Deus, eu preciso fazer esporte, eu preciso, sabe? E a gente está vivendo um mundo de tantas demandas, que quando a gente percebe, a gente está completamente envolvido em estresse, porque a gente tem responsabilidades que não estão sendo cumpridas por conta de tantas demandas que a gente tem. E as mães sentem essa necessidade, a necessidade de saúde física, o acesso a exames preventivos, tratamento de saúde. Imagine a mãe tratar alguma coisa, prioridade sempre é o filho. Imagine a mãe comprar alguma coisa para si, primeiro para o filho, para a filha. Eu estou falando de mães normais, tá? Não de mães narcisistas, estou falando de mães normais. Mães que amam os filhos, né? Assim, que dão a sua vida por ele, a maioria. Elas estão propensas a doenças como câncer de mama e colo de útero. E a gente precisa garantir a saúde da mãe. O ChatGPT falou essas coisas aí. As mães concordam? Sim? Próximo. Mas o que a Bíblia diz sobre as mães? Porque eu não vou viver pelo ChatGPT, por mais que ele sabe bastante coisa. Eu vou viver pelo que a Bíblia diz. Eu não vou viver pela opinião das pessoas. Com todo respeito, irmãos. Opinião é só opinião, não muda nada na nossa vida. O que muda é o princípio cumprido, é a vontade de Deus estabelecida, porque quando eu falo, muitas coisas podem não acontecer, mas se Deus falou, isso vai se cumprir. E se Deus usou a minha pessoa para falar, aí pode ser que rapidinho vai acontecer, mas se eu falar, a minha palavra não vale muita coisa diante da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem princípios. E a palavra de Deus diz que filhos bem criados não desprezam os ensinamentos de sua mãe e são abençoados por isso. E onde ela diz isso? Em Provérbios 1, 8, 9. Leiam comigo. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Será um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Não é muito natural nos dias de hoje percebermos essa honra aos ensinamentos dos pais, ao ensinamento de uma mãe. Contudo, quando filhos conseguem reconhecer que há uma sabedoria no que a mãe disse, e posso incluir o pai que instrui também nisso, existe uma bênção que eles herdam, é um favor de Deus a respeito das circunstâncias que eles vão enfrentar na vida. Mas daí você me diz, pastor, eu não tenho uma mãe assim, que eu possa ouvir os conselhos. Existem exceções para as regras e eu concordo. A realidade, a regra é clara. Se tua mãe e o teu pai concordam com os princípios da palavra e você obedece os princípios da palavra, você terá uma bênção especial. E se nada de bom tua mãe fez para você,
ela gerou você. Existe algo para agradecer, existe algo para honrar. Se tua mãe não presta em nada, não prestou para nada, prestou para nutrir você nessa barriga 9 meses, nesse útero, amamentou você, então nós temos alguma coisa para honrar e agradecer. Todos concordam? E se nós concordamos nisso, nós podemos ser abençoados por Deus, o Pai de todos e o Pai das mães. Não existe autoridade que foi estabelecida por Deus que não deva se sujeitar a alguma outra autoridade. As mães estão debaixo da autoridade de Deus, da mesma forma como os filhos estão debaixo da autoridade de Deus. Mas antes de estarmos sob a autoridade de Deus, estamos aqui na terra, debaixo da autoridade de alguém. Nunca ficaremos sem corresponder a alguma regra, lei, ensinamento. Se queremos ser abençoados, precisamos nos colocar neste lugar onde a autoridade de Deus se estabelece na nossa vida. Quantas vezes eu vejo pessoas querendo crescer e mudar de nível, mas elas não conseguem se sujeitar a um líder, elas não conseguem se sujeitar a um princípio bíblico, não conseguem se sujeitar a regras da casa, não conseguem se sujeitar a um pastor. Então como posso eu ser um bom pastor se não me sujeito a outros pastores melhores que eu? A primeira coisa que eu fiz quando eu e Tauana fizemos, e fizemos voluntariamente, porque nós estávamos plantando uma igreja não denominacional, do tipo church, só que raiz, não é Nutella aqui não. Nossa church é raiz. Nós voluntariamente procuramos um mentor e dissemos: você pode falar na nossa vida? Você pode nos discipular? Posso, farei isso, mas ele mora nos Estados Unidos, então a nossa convivência é pequena. E daí nós começamos a sentir necessidade de ter mais mentores, e chegamos numa outra, e dissemos assim: olha, vocês podem nos discipular? Um casal maravilhoso que vai estar aqui com a gente no final do mês, doutora Ilma e pastor Celso. Vocês podem nos discipular? Vocês podem nos ensinar? Vocês podem nos corrigir? A gente pode se submeter a vocês? Podemos. Chegamos no meu sogro e na minha sogra, a gente vai precisar de conselhos, e alguns conselhos vocês vão poder dar para a gente, porque pai e mãe não podem dar conselho para filho grande em tudo. Vou te dizer, seu filho é casado, você não vai conseguir dar conselho para ele em tudo, porque você tem sentimentos, você é passional, você é parcial, não tem como. Tem horas que você não vai falar o que é melhor para ele, mas sim o que é melhor para as emoções dele, e nem sempre o que é melhor para as emoções dele é melhor para ele. Então, mas nós chegamos falando: ei, fofinho, Cris, vocês podem cuidar da gente? Vocês podem nos avisar quando a gente estiver fazendo besteira? Vocês podem falar na nossa vida? Sabe, nós chegamos ao ponto de ter hoje 4 pastores mentores, 4 casais eu diria, ou tem um que não é casado ainda, Mark Schubert, Larry Titus, que é viúvo, Cris e Cláudio, Ilma e Celso. Caminham com a gente, corrigem a gente, conversam com a gente, podem falar na nossa vida. Mas eu não me contentei, irmãos. Eu falei: não, a gente tem que estar ligado a uma rede de amigos e pastores. Nós precisamos estar ligados a pessoas de Deus, melhores que a gente. Então, para honra e glória do Senhor, um amigo meu me conectou ao Carlito Paes. E de repente estava tomando café com ele e disse: você pode falar na minha vida, você pode nos ajudar, você pode cuidar da gente, da nossa igreja. E ele, que tem uma rede chamada Rede Inspire, que ajuda igrejas, comunidades a se estruturarem, e que promove conferências, encontros, mesas de pastores, ele disse: claro, está aqui meu telefone pessoal, pode me ligar, você pode vir aqui, venham nas conferências. Gente, eu fico me perguntando, qual é o êxito que algum pastor tem, se não se sujeita a outros pastores? Então ele é o maioral. E eu tenho certeza que o Carlito também tem, a Ilma e o Celso também tem, meu sogro e minha sogra também tem. Eu creio que o Larry não tem mais, mas acho que já teve por muito tempo. Deixa eu te dizer uma coisa: se a gente despreza os ensinamentos dos nossos pais, nós perdemos a bênção. Repita comigo: bênção não se conquista com violência. Bênção se conquista com obediência. Próximo. O pai das mães diz que é fundamental que mães saibam estabelecer limites. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Não crie monstrinhos, mamães.
Você pode ser a coisa mais cuti-cuti que existe para os seus filhos. Se eles não forem ensinados nos limites que são fundamentais para o crescimento deles sadio, eles serão adultos delinquentes. O pai das mães diz que é sabedoria colocar limites saudáveis, ensinar a palavra de Deus. Na cultura judaica, o homem vai atrás da provisão e a mulher fica em casa fazendo sabe o quê? Cuidando dos bacuris. É muito bacuri que os judeus têm. Minha gente, quando você vai para Israel, você vê uma família de judeu típica. Gente, eles têm no mínimo 4, 5, 6 filhos. E a mulher, ela tem a responsabilidade dos 0 até os 13 anos de formar o caráter espiritual, emocional e o cuidado físico de uma criança. Sabe o que isso significa? Que elas vão precisar ensinar limites, vão precisar ensinar honra ao pai, honra aos mais velhos, vão precisar ensinar o poder da disciplina. Mães, vocês não estão sendo legais quando deixam seus filhos não cumprirem suas responsabilidades. Vocês não estão sendo legais quando começam a abrir mão de princípios do tipo, o primeiro dia da semana na casa do Senhor, mas hoje está frio, hoje ele está cansado, hoje esse bichinho estudou tanto essa semana de provas. Você acha realmente que a vida vai ficar mais fácil para ele? Então começa a tornar um pouquinho mais difícil esse ninho, coloca uns espinhozinhos, para que um dia ele queira voar, não queira ficar aninhado com você a vida inteira, com um cachorrinho do lado e uma camiseta, te amo mamãe. Porque você está formando um homem que vai mudar o mundo, não um babaca passivo. Você está formando uma mulher que vai edificar uma casa, que vai ser influência numa empresa, que vai falar de Jesus através do seu comportamento e da sua conduta. Mães precisam entender que limites são essenciais. E é o resto da vida. Próximo. O amor de uma mãe não está escrito num gibi. Isso também é verdade. E todos aqui são filhos. Ninguém aqui está sem mãe. Todos nós somos filhos. Não gosto da minha mãe. Não vivo perto dela. Não importa, você tem uma mãe. Você não nasceu do Dumbo. Não foi o Dumbo que colocou você lá na porta da casa dos seus pais. Não, você nasceu de uma mãe. E o amor, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13, 4, 7, que o amor ele é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto a respeito do amor, eu acredito que ele estava com alguma mãe em mente. Porque é difícil encontrar este padrão de amor nos dias de hoje, mas também nos dias daquela época, acho que também eram difíceis. Difícil uma pessoa que suporta toda dor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E nós podemos aprender isso com as mães. Elas suportaram, elas engrandeceram a nossa vida, elas nos nutriram, elas esperaram a nossa maturidade, elas suportaram os nossos processos. Ou se você é mãe, você suporta processos, você espera pacientemente, você ora insistentemente, você tem um amor incondicional pelo seu filho. Próximo. Eu aprendo com o pai das mães, que as mães educam seus filhos espiritualmente e promovem assim todas as demais ferramentas que eles precisam para vencer. Olha o que diz Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. As mães têm uma grande responsabilidade, é de instruir os filhos. E aqui, gente, se você não é mãe, você pode começar a ser. Porque você está aqui na igreja com aproximadamente 100 crianças para ajudar a maternar. Incluindo meus 2 filhos. É necessário, como diz a pastora Tauana, uma comunidade inteira para educar os nossos filhos. Você tem um sobrinho, uma sobrinha para influenciar? Você tem um pequenininho aqui na igreja que corre para lá e para cá, que você precisa ajudar? Que você precisa dizer, olha aqui não, lixo no chão não. Ei, vem cá meu amorzinho, você está tão lindo hoje, você está tão linda hoje. Esse cuidado e essa instrução são cruciais. E são responsabilidade das mães.
Se você setar objetivos, colocar objetivos para os seus filhos, e você for insistente nestes objetivos, de modo que você tenha o temor do Senhor e a perseverança necessária, os seus filhos vão chegar exatamente no lugar que você planejou para eles, no mínimo. Vamos lembrar de grandes homens que tiveram mulheres, mães ainda mais incríveis que eles. O que tal a mãe de Billy Graham? Que influência essa mulher gerou no mundo? A mãe de Adam Smith, a mãe de Martin Luther King. Que tal a mãe de Jonathan Edwards, que o ensinou o temor do Senhor através da oração, de modo que até hoje você vai visitar a casa de Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas, e no quarto dele, o piso, ele tem um afundamento de tanto tempo que ele passava de joelhos no chão, todos os dias, orando horas e horas. A gente não aprende a orar como a mãe? Não é com uma mãe que a gente aprende o poder da fé? Pois a minha me ensinou muito. Me ensinou provérbios todos os dias, me ensinou o poder da oração, me ensinou o poder da perseverança. E eu honro isso nela. Porque uma mãe, ela tem responsabilidade de instruir o seu filho. E talvez você não enxergue nada de bom hoje na sua mãe, porque você está ferida. Porque você tinha expectativas daquilo que ela não pôde te dar e fazer. A verdade é que nós precisamos aprender a ser gratos por tudo que elas puderam nos dar, porque foram responsáveis por nos dar a vida. Eu não tive, talvez, a mãe que eu esperava, mas eu tive a mãe que eu precisei para chegar até aqui. Você também, porque as nossas expectativas são diferentes da nossa realidade muitas vezes. E hoje é o dia sim, da gente olhar para o Pai das mães, e invocar a presença dEle e dizer: Pai, por favor, me ensine a andar nos teus caminhos, ainda que minha mãe não tenha me ensinado. Pai, muito obrigado porque eu tive uma mãe que me ensinou os teus caminhos, me ajude a honrar os ensinamentos que ela me passou. De uma forma ou de outra, todos nós precisamos nessa manhã aprender com o Pai das mães. Próximo, por gentileza. A mulher virtuosa é rara, por isso você precisa aprender a valorizar. E aqui é uma lição para os homens, não só homens casados com mães, mas homens casados com mulher. Porque só uma mulher pode ser mãe. Já inventaram muitas nomenclaturas, e Deus que me perdoe, eu nem consigo mais decorar tantas. É cis, é trans, é nômade, como você quiser se identificar. Tem tantas variações hoje em dia que eu nem decorei todas. Antigamente era GLS, agora é LGBTQI+, Z, blá, 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 blá. Tem tantos nomes e nomenclaturas. É o jeito que você quiser se identificar. Mas tem uma coisa que nunca vai mudar, né? Só a mulher pode gerar um filho. Ai, pastor, que ignorância. Ignorância não, meu filho. Tenta colocar um bebê na minha barriga, não vai rolar. Não tem aqui. Não tem como. E eu louvo a Deus por isso, porque jamais queria parir um filho. Eu nunca quis, nem quero, nunca quererei. Aleluia. Aleluia. Eu amo ser homem em todos os sentidos, inclusive poder fazer xixi de pé, inclusive não precisar ter um corte de cesárea, ou ter que, né? Fala a verdade. Ir no ginecologista deve ser constrangedor, pela misericórdia de Deus. Uma mulher virtuosa, quem pode achar, o seu valor vale muito, gente. Excede o de joias preciosas. Sabe o que eu acho que está sendo o problema dos homens nessa geração? Eles pararam de comprar joias. Eles não sabem quão caro custa uma joia. Eles nunca tiveram que parcelar em 12 vezes para agradar as suas mulheres. Então eles não dão valor a elas. É como se elas não valessem nada. Porque ele não está disposto a perder 20%, 30% do salário todo mês para poder honrar com uma joia. Não é que a mulher precisa de joia para ser valorizada, mas entende? Você entendeu o exemplo, a comparação que eu estou usando? É porque aquilo que a gente sabe que tem preço e valor, a gente consegue valorizar mais. Eu gosto muito de dar joias, apesar da Tauana não gostar muito de recebê-las. Apesar dela amar 25 de março e comprar os seus brinquinhos lá e usá-los. Mas sabe por que eu gosto? Porque quando eu faço isso, eu estou me sacrificando.
E eu estou mostrando para ela que nenhum sacrifício meu pode ser maior do que o valor dela. E eu estou provando isso para os meus filhos, e estou provando isso para a sociedade. Porque uma mulher bonita e bem cuidada, ela é bem amada. E se ela é bem cuidada e bem amada, significa que ela tem um homem que valoriza o seu valor. Uma mulher virtuosa, quem pode achar? Pastor, minha mulher ainda não é virtuosa, ela é tua cara. A Bíblia diz que a mulher reflete a imagem do marido. Vocês querem uma mulher submissa, mas vocês não querem uma mulher que reflete a sua imagem. Comece a cuidar dela e deixar ela a sua cara. Comece a elogiá-la e vê-la florescer. Comece a protegê-la e vê-la se sentir segura. O homem tem essa capacidade. Então hoje é dia da gente olhar para a mulher e honrá-la e dizer: você é mais preciosa do que todas as joias, seja ela mãe ou não. Mas é verdade que só a mulher pode ser mãe, ninguém mais. Eu aprendo com Deus, o pai de todas as mães, próximo, que a mãe também tem um lugar de colo. Porque a mãe está dando peito, está dando colo, está dando abraço o tempo inteiro, mas ela também precisa de um colo. E é tão bom quando elas vão para o lugar certo. É tão bom quando elas não precisam deste colo numa roda de bar entre as amigas. É tão bom quando elas não precisam achar esse lugar de colo no consumismo, porque elas sabem o valor delas para Deus. Então a palavra de Deus diz: está errado este. Vamos lá. A palavra de Deus diz que, olha, ainda que... Vocês acharam certo aí ou não? Passa para o próximo, por favor. Isso. Que assim como uma mãe consola o seu filho, eu também consolarei. Ele consolará quem? Quem? Quem chegar diante dele, seja pai, seja mãe, seja filho, seja filha, ele vai consolar. Mas eu vim dizer para as mães: mães, vocês não estão no lugar sozinhas. Vocês não precisam de um colo de outra pessoa que não seja de Deus. Mulher, você não precisa encontrar no consumismo o seu prazer e a sua satisfação. Você não precisa encontrar nas palavras de um amante a sua valorização. Você não precisa de alguém de fora dizendo quem você é. Você tem alguém que te criou, e ele te coloca no colo, e ele te consola, porque ele é o seu pai. Quem chega no colo de Deus é consolado. Próximo, por gentileza. Eu aprendo que os filhos, em Efésios 6, 1, 3, precisam obedecer aos pais no Senhor, porque isso é justo. E a palavra de Deus diz que honra o teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa na terra. E aí a gente precisa diferenciar o que é honra e o que é obediência. Porque alguns filhos babacas, com a desculpa deste versículo, deixam de ser homens e mulheres autônomos e adultos, porque continuam respeitando a vontade da mãe, mesmo depois de casados. Corta esse cordão umbilical. Mas não corte o princípio de Deus de honrar a mãe e o pai. A honra não é obediência, a honra é dar valor. E dar valor não necessariamente significa obediência. Eu estou gostando muito de implantar esses princípios nos meus filhos, e eu sei que estou preparando-os para um dia voar. Todos os dias oro na cabeça deles, por dia de aula, por proteção sobrenatural, e para que Deus prepare a esposa do Davi e o marido da Alice, porque eu não quero perder todo o investimento que estou fazendo neles, e o casamento pode ser uma grande perda de investimento, se for um casamento errado. Mas graças a Deus, Deus é bom, e Ele vai proteger os nossos filhos, se a gente orar das escolhas erradas, não é mesmo? Mas sabe, outro dia eu estava conversando com o Davi, e ele disse assim para mim: pai, você e a mamãe são as minhas pessoas favoritas, mas quando eu me casar, minha mulher será a minha pessoa favorita. Eu falei: assim será, meu filho, é isso. E filho, você pode morar onde Deus colocar no seu coração para morar, onde for o seu destino. Ele disse: mas com certeza eu vou vir te visitar, papai. Pelo menos 3 vezes no ano eu vou te visitar. Falei: fica tranquilo, filho, você vai estar cuidando da vida, e eu vou ter recurso suficiente para não sair da tua casa todos os meses, porque eu vou morrer de saudade. Eu converso com ele essa semana. Eu vou morrer de saudade de vocês dois, porque imagine, eu hoje vivo 365 ou 366 dias com os meus filhos todo dia em casa.
Imagine o dia que eles se forem e eu vou ver eles uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Mães que estão com o ninho vazio, podem chorar. Essa dor da saudade é a dor do amor que ficou. Eu tive que ser treinado na saudade desde pequeno. Mas eu me lembro que no meu processo de corte com a Tauana, a gente só se via uma vez por mês, irmãos. Porque ela morava em Recife e eu em Campinas. E os pais dela eram do tipo linha dura, que não deixavam ela sair. Ela não vinha para cá, eu que ia para lá. Para ela vir para cá, eles tinham que vir juntos. Então, como a agenda deles era corrida, era só de vez em nunca. Então eu ia para lá todos os meses, visitá-la. E eu me lembro que toda vez que eu chegava no aeroporto, era uma alegria. Eu sentia o cheiro dela. Meu Deus, ai que gostoso, eu quero morar com essa mulher o resto da minha vida. Só que quando eu ia embora, era dor, era uma dor. E eu falava assim, meu Deus, quando é que eu vou levar ela para sempre para mim, para minha casa? Eu sei o que vocês sentem quando a saudade aperta. É uma dor que a gente não consegue saciar. A gente precisa do colo do Pai. E sabe, se a gente aprender a honrar o nosso pai e a nossa mãe, nós vamos também saber honrar os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos irmãos da igreja. Nós vamos saber honrar o garçom que nos serve no restaurante. Nós vamos saber honrar o nosso funcionário, mas também o nosso patrão. Nós vamos saber honrar, porque honra é um princípio que quando está estabelecido, não importa onde você está, o costume de casa vai à praça. Sua mãe deve ter te ensinado isso. Come de boca fechada, menino. Aí você está assim, eu estou em casa. Mas o costume de casa vai à praça. Fecha a boca. Quando a gente honra os nossos pais, nós recebemos um favor de Deus, de vida longa na terra, prosperidade e honra. Filhos, e todos aqui são filhos. Talvez você não tenha mais seu pai e sua mãe vivos, mas se você tiver, levante sua mão, agora, onde você está. Eu posso orar por você? Pai, eu quero te pedir que o Senhor ensine os meus irmãos a honrar os seus pais, de modo que eles tenham a clareza de que o Senhor recompensa aqueles que honram os pais. Perdoa toda desonra que essa geração tem normalizado e tem feito com que a gente perca grandes valores de família e de relacionamento. Nos perdoe todas as vezes que desonramos. E constrói uma ponte de amor e um elo de favor entre nós e o Senhor. Eu quero te pedir também para que os filhos dessa casa aprendam a honrar os seus pais. Desde os pequenininhos até os mais velhos. Que essa bênção esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Próximo. A sua experiência materna vai determinar quanto amor você consegue investir. É a mãe que coloca no filho, a filha, a capacidade de amar. E quando falta esse amor, esse investimento, nós precisamos ir para algum estoque. Tem alguém que tem estoque de amor, e este é o pai das mães. Quando faltou de alguma maneira amor dos nossos progenitores, nós podemos ir no estoque, no banco do céu, naquele que não tem amor para dar, naquele que é o amor incondicional. Deus não tem amor, Ele é amor. Então quando você se achega perto de Deus, você consegue suprir qualquer necessidade emocional que você tenha, qualquer falta que tenha acontecido na sua vida. Deus, Ele pode suprir nessa manhã as nossas faltas. Nem todas as mães demonstraram zelo pelos princípios da palavra de Deus. E onde houve essa falha, consequência haverá. Por isso hoje o Pai das mães nos coloca a consolar. Ele nos consola. Independente de qual tenha sido sua experiência com a maternidade, se não recebeu ou não pôde dar o que você esperava. Nessa manhã, existe um Deus capaz de cobrir todas as nossas faltas. Porque Ele é o sacerdote redentor. O que é um sacerdote? É um sacrificador. Ele se sacrifica por amor. E o que é um redentor? É alguém que reforma o que estragou. É alguém que resolve o que ficou sem resolver. É aquele que supre o que estava escasso. É aquele que transforma aquilo que era dor, lamento, em júbilo.
Nessa manhã nós podemos, através dessa mesa que foi preparada com muito carinho, a mesa da ceia, a mesa da comunhão, nós podemos fazer comunhão com Deus, e Ele pode nos curar através do ato de participar da ceia. Ele pode suprir cada uma das nossas necessidades, do nosso vazio carente. Pessoas que não foram supridas com o amor de mãe, tornam-se completamente insensíveis, e talvez essa insensibilidade que você não sabe de onde vem, venha disso. Então hoje tem um estoque de amor no céu, capaz de suprir e curar a nossa insensibilidade. Próximo, por gentileza. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Eu acredito que quando o profeta Isaías profetizou isso, o mundo não era como hoje, que muitas vezes vemos mães jogando filho no lixo, jogando filho da janela, abandonando, deixando para lá. Chega a ser inconcebível na nossa cabeça como tem sido tratadas as relações de amor. O amor tem se esfriado e muito, mas Isaías já sabia disso por intermédio de Deus lá atrás, antes de Cristo. E ele disse: acaso pode? Como isso poderia acontecer? Uma mãe esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei. Que promessa linda, Jesus. Que promessa linda de Deus para os filhos esquecidos. Que promessa linda de Deus para as mães esquecidas. Que promessa linda de Deus para pessoas que foram rejeitadas. Sabe, gente, que essa igreja cresça no amor incondicional de Deus, capaz de adotar filhos esquecidos. Porque sabe de uma coisa, mulher, você que ainda não é mãe e deseja ser, sempre haverá alguém para você adotar. Adotar mesmo, ou adotar com amor, com orações, com cuidado, com generosidade. Eu tenho muita alegria e satisfação de ter nessa igreja um casal corajoso, amoroso, maravilhoso, que pegou 2 crianças, que o ano passado estavam sem mãe no orfanato, e que este ano celebram na escolinha das crianças e correm no nosso meio, e tem uma identidade, e tem o nome do pai e da mãe na certidão de nascimento. Porque quando o amor de Deus está no nosso coração, não é tão difícil fazer escolhas difíceis. A gente sabe quem é o nosso provedor, a gente sabe quem sustenta a nossa vida, a gente confia no caráter consolador de Deus. Como não nos emocionar com o ato de adotar? A gente estava conversando em casa outro dia, e a Tawana disse assim: ai amor, às vezes eu tenho tanta vontade de adotar uma chinesinha. Eu falei assim, mais pra frente. Mas não estou fechado essa ideia, porque só sabe dar o amor de Deus quem adota uma criança. E só prova de verdade o amor de Deus na íntegra a criança que foi adotada, a pessoa que foi adotada. Porque qual o interesse que alguém teria de adotar se não for amar incondicionalmente? Não é fruto do ego, do desejo, não é fruto da genética, não é fruto da parecer a família Doriana Gospel, sabe? É fruto do amor. Sabe, aqui a gente preparou um painel para vocês tirarem fotos, e eu quero nessa manhã orar por todas aquelas que querem ser mãe e não podem ser mãe, e eu quero incentivar você a tirar uma foto naquele painel, profetizando que o ano que vem você vai estar com seus filhos nas mãos. Eu não vim aqui só dar uma mensagem emocional, de te fazer chorar, não, eu vim aqui dizer que o Deus das mães, o Pai das mães, é capaz de gerar uma criança no ventre, e nem que essa criança não seja natural, não venha das suas entranhas, mas ela foi gerada no Espírito para ser sua. Uma igreja que vai transformar a cidade não pode se conformar com órfãos. Ela não pode achar só bonitinho, ela precisa pagar o preço pela adoção.
Não estava no planejamento do telão, mas o Espírito Santo está me instando a falar aqui, então eu vou pregar. Deixa eu dizer, acima dos nossos ideais existe um ideal de Deus. Quão inescrutáveis são os seus planos e pensamentos. Da mesma forma como o céu está mais elevado do que a terra, assim são os pensamentos do Pai, mais altos que os nossos. Não entendemos os caminhos de Deus, não diz respeito a nós contestar quem Ele é Deus, eu não. Existe um Deus, e Ele não está precisando de ajuda, Ele não está precisando de conselhos, Ele não está precisando de planos prontos, Ele está precisando de filhos e filhas obedientes, que ouvem a sua voz e obedecem. Todas as mães devem tirar uma foto ali, e aquelas que querem ser mães também, e aproveita e tira assim, ó. Tenha fé para tirar a foto daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Tenha fé para profetizar aquilo que você vai ver acontecer. Eu me lembro no dia que Tauana recebeu um diagnóstico de que demoraríamos pelo menos 7 anos para gerar, se gerássemos. Ah, meu amigo, Tauana chorava no carro. Eu disse, eu não sei porque você está chorando. Acaso nós temos um Deus que tem coisas difíceis para resolver e não sabe resolver? Nossa parte faremos, mas Deus fará o milagre. Depois da boca do inferno, daquela médica falando que seriam 7 anos, a boca do céu abriu e falou mais alto, em 7 meses ela estava embuchada. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós precisamos aprender a detonar as palavras que estão contra a vontade de Deus, não só a respeito da maternidade, mas a respeito de tudo, porque as nossas palavras são sementes que quando caem na terra, geram um DNA, seja santo ou iníquo. Palavras malditas, faladas de maneira errada, geram DNA iníquo, geram precedentes para maldição, geram interrupções de propósito, mas palavras benditas também fazem o contrário, cancelam diagnósticos errados, curam enfermidades incuráveis, geram os propósitos e os planos de Deus. E nessa manhã você vai sair daqui boca de Deus, você não vai sair boca do inferno, você vai sair boca cheia do Espírito Santo. Você vai honrar a sua mãe e o seu pai, você vai agradecer a Deus pelo que Ele te deu, você vai agradecer, tenha sido boa ou ruim a sua experiência, tenha sido você abandonado no orfanato, ou adotado por uma pessoa que olhou em você como Deus te vê, um amor incondicional. Próximo. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Olha, me perdoe, o templo não é você e nem sou eu. Essa história que te contaram é mentira. Concordo que o templo não são as paredes, o templo é você, junto comigo, nestas paredes. Deus que vive no seu santo templo, muito tenho contra aquele que esqueceu o primeiro amor, muito tenho contra aquele que se afasta da comunhão dos santos. Com todo respeito aos online, irmãos, se você não consegue vir na ceia, se você está debilitado, te entendo, vamos entregar a ceia para você ter comunhão, e vamos fazer um culto com você para isso. Agora, me perdoe, não tem desculpa esfarrapada que possa liberar você da bênção de cumprir o princípio de estar em comunhão com os irmãos. Não se brinca com princípios. O diabo vai fatiando a gente igual um rolo de mortadela. Quando você vê, você está o toquinho assim, ó. Aí está facinho dele de terminar de te destruir. Pega firme com Deus. Escolheu a sua casa de oração, seja fiel a Deus e a ela. Não se afaste da comunhão dos santos, porque como ferro afia o ferro, assim são as feridas de um amigo leal. A palavra vai te confrontar, as pessoas vão te confrontar, as pessoas vão te ensinar a ser mais crentes, de um jeito ou de outro, ou pelo exemplo, ou pelo não exemplo. Tem gente que deixa a gente mais crente, porque é o nosso teste de cristianismo, para aguentar o irmão é dose. Mas tem gente que nos deixa mais crente, porque nos inspiram a ser parecidos com Jesus, e todos eles estão na igreja, glória a Deus.
Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Deixa eu dizer uma coisa, a mulher que se sente sozinha. O conceito de viúva na Bíblia, ele se desdobra em pelo menos 3 hoje na sociedade. Viúva é aquela que perdeu o seu marido? Sim. Viúva também é a divorciada, desquitada? Sim. Viúva também é aquela que é repudiada, ela está casada, mas ela não tem a presença do marido. Ela está casada, mas ele não é sacerdote na casa. Ela está casada, mas ele despreza ela todos os dias. Vamos bater nesse legalismo religioso, que coloca a mulher num papel de uma submissão subserviente, que nunca foi a vontade de Jesus. Ele olhou para a mulher adúltera, que estava no poço ao meio-dia, escondida, pegando água, e disse assim: cadê o teu marido? Ela disse assim: não tenho marido. Ele disse: bem, porque os teus últimos. E ele diz assim: vai, não peques mais, porque o dia que você beber da minha água, nunca mais você terá sede. Eu nunca vi Jesus expondo a mulher repudiada, eu vi ele tornando ela digna. Nessa manhã, os homens dessa casa que nos assistem e dessa cidade, nós profetizamos que eles vão começar a entrar debaixo da liderança do sacerdócio de Jesus, e eles vão dar valor à mulher, eles vão dar dignidade a ela, ele vai cuidar da viúva, ele vai proteger a repudiada, ele vai ajudar a carregar a compra da desquitada, ele vai cuidar do filho órfão dela. Cadê os pais para abraçarem os filhos de mães sozinhas? Cadê as mães para abraçar os filhos de mães sozinhas? Essa manhã nos confronta porque ela pode se tornar uma manhã simplesmente emocional. É Feliz Dia das Mães, um presentinho, a gente já deu, uma fotinho, é legal também postar, mas é para ser uma manhã profética, de transformação da nossa vida. A gente tem que sair daqui incomodado a fazer alguma coisa melhor do que a gente fazia antes. Por último, eu acho, próximo, ame a Deus e honre sua mãe. Seja a mãe que Deus sonhou para os seus filhos. Se ainda não é mãe, adote filhos espirituais. E celebre esse dia com gratidão, não com expectativas. Esse dia não é para ser vivido com expectativa. Eu esperava que meu filho fosse me dar um presente. Não espera nada. Se ele te der um presente, agradeça. Eu esperava que minha mãe fosse ficar feliz com o presente que eu escolhi. Não espere nada, agradeça. Se ela ficar feliz, bom. Se ela não ficar feliz, bom, você honrou a Deus e cumpriu o princípio. Eu esperava ter minha mãe perto. Faz um FaceTime, liga para ela e diz assim: eu queria tanto te ter perto. Você vai mostrar o valor que ela tem, você vai honrar. Eu esperava que minha mãe não tivesse morrido. Infelizmente, a morte não foi para ser entendida, foi para ser aceita. Então, obrigado, Deus, por todo o tempo que o Senhor me deu, a minha mãe. Muito obrigado. Eu esperava que minha mãe tivesse sido crente, me tivesse ensinado tudo isso. Pastor, sua mãe não foi, mas alguma oração dela chegou aos céus, em algum momento, e você está aqui hoje, ouvindo tudo isso, que pode ser ensinamento para o resto da sua vida. Aleluia, glória a Deus, obrigado, porque ela me deu leite para mamar, e eu fiquei vivo para chegar até aqui. Eu nunca sou ingrato aos começos, sabe, gente? Sabe por quê? É uma injustiça ser ingrato àqueles que te deram a vida no começo. Eu sou muito grato que a Farol está muito crescendo. Eu estou muito feliz de vê-la cada dia mais cheia de gente cada cheia de Deus. Cada culto é uma surpresa. A gente recebe vários visitantes. Hoje nós vamos plantar novos membros. É uma maravilha. Eu amo ver a Farol crescendo. Quero ver cada dia mais cheia, porque a Farol mais cheia significa o inferno mais vazio. A Farol mais cheia significa pessoas com menos fome espiritual. A Farol mais cheia significa pessoas sendo tratadas na sua alma e cuidadas no seu espírito. É por isso que eu gosto dela cheia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu nunca vou ser ingrato aos 22 que começaram com a gente e plantaram dízimos e ofertas quando ninguém acreditava, e seguraram a onda com a gente quando ninguém acreditou, quando, sabe, não deu tempo de você conhecer ainda naquela época, você não conhecia, mas eles conheceram, acreditaram, oraram, pagaram preço, e eu louvo a Deus por eles. Eles foram o começo, eles nutriram a semente. Vocês entendem? Isso não é menosprezando ninguém que veio depois, ao contrário, é dizendo que por causa do amor e do sacrifício que eles fizeram, você pode chegar até aqui.
E muitos outros chegarão, e faremos uma conferência Equilíbrio incrível no final desse mês, e faremos uma outra incrível de mulheres no outro mês, e nós temos visto filhos órfãos encontrando um pai, e nós temos visto jovens sendo avivados no Espírito, e nós temos visto mulheres sendo edificadas no seu papel, e temos visto casamentos crescendo, e temos visto casamentos surgindo, não é, Alisson? E nós temos visto tantas coisas lindas. Temos visto levitas sendo restaurados, intercessores orando com mais fervor. Temos visto a cidade sendo conquistada, pelo menos na rua 7 de setembro. Temos visto os ministérios se desenvolverem. Temos visto generosidade tendo que ser praticada. Temos visto corações mudarem. Temos visto Jesus mudar a sorte da gente. Temos visto milagres, sinais e prodígios, porque a semente foi fiel. Ame a Deus e honre a sua mãe, ela que nutriu essa semente. Seja a mãe que Deus sonhou para os seus filhos, sabe? Procure cada dia mais se aproximar da Bíblia, a mãe bíblica. Estude as mães bíblicas. Seja mais parecido com elas. Adote filhos espirituais se você não é mãe. Celebre esse dia com gratidão, não com expectativas. A gratidão faz a gente superar qualquer desafio. Quais foram as palavras de Jesus? E hoje nós vamos participar dessa mesa de comunhão, antes de ir para o céu. Quais foram as palavras de Jesus naquela cruz, sangrando no madeiro, antes de dar o seu último suspiro? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Como pode um homem ter sofrido tanto, sem nunca ter feito nada de errado, ainda olhar para Deus e pedir para que perdoasse aqueles que estavam sendo injustos com Ele? É porque Jesus não nutria expectativas, Ele nutria gratidão e contentamento com o plano de Deus.